Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um FocoCast, diretamente do estúdio da Foco. O podcast que é focado em trazer profissionais que têm foco para a gente bater um papo descontraído e entregar um conteúdo de valor, tá? O tema de hoje é o empreendedorismo e estamos no... Qual episódio, Nicolas, que nós estamos? No 9º episódio, pessoal. E o tema de hoje é empreendedorismo. E eu estou recebendo aqui a Mirela Ortega, pessoal, que é fundadora da Level Gestão, né? Uma consultoria empresarial que ajuda diversos empreendedores a alcançarem seus objetivos. Seja bem-vindo, Mirela. Obrigada. É uma alegria estar aqui participando desse projeto incrível. Estou muito feliz. Maravilha. A gente pode começar aqui, você contando um pouco sobre a sua formação, né? Tipo assim, como você se formou, a sua trajetória profissional e o que levou você a entrar nessa parte empresarial para montar a Level. Poxa, que bacana. Eu sou conterrânea aqui de Penápolis, então nasci aqui, tive minha trajetória, parte da minha jornada na carreira foi aqui. Então sou formada em ADM aqui na FUNEP e depois já fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas e liderança. Uhum. Em paralelo a isso, eu construí uma carreira, uma jornada CLT, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas que têm grandes estruturas, plano de carreira, remuneração, todo um processo arquitetado. E foi ali que eu comecei a participar de diversos setores de cada empresa. Então, trabalhei na Pernambucanas, no Sicredi, trabalhei também em algumas empresas familiares, né? Então, eu fui aprendendo de tudo um pouco na prática. Né? E aí, quando eu comecei a perceber que eu poderia ajudar as pessoas de alguma forma, eu só não sabia como. Uhum. E aí eu comecei a perceber. Eu tenho conhecimento de diversas áreas, em vários setores que eu trabalhei em algumas empresas. Eu fiz administração, eu gosto de me comunicar. Eu tenho a facilidade, né, de direcionar alguns projetos e ações. E aí veio a consultoria, né? O meu primeiro cliente foi um amigo que tem uma empresa. E ali, com o conhecimento do mercado financeiro, a gente começou a trocar algumas ideias. E aí eu percebi que eu conseguia gerar uma diferença, um valor ali na prática do negócio. E a Level começou assim. A Level começou caseira mesmo, algo que nasceu... mas está ligada muito a um propósito, a uma zona de talento. Então, eu sou muito feliz em poder encontrar realização no que eu faço e gerar valor de fato para as pessoas, gerar resultado, né? Ajudar as pessoas a empreender, porque você pode me dizer, é fácil empreender? É complicado, né? Exato. Tem várias situações que a gente acaba mirando em uma e aí aparece outra, daqui a pouco aparece outra e não para de aparecer mais. Exato. Empreender, eu falo que é totalmente um ato de fé, né? Uhum. Viver sobre a provisão e você trocar a roda do pneu enquanto o carro está andando, né? Sim. Você descobrir diversas facetas, né? E é bacana que empreendedorismo, ele desenvolve muito a gente, a pessoa, né? A gente se torna cada vez mais sábio, cada vez mais perspicaz, então isso também me encanta. Então, a Level nasceu disso. A Level nasceu com o objetivo de trazer direcionamento, educação e ajudar esse empreendedor, de fato, a se sentir realizado com o próprio negócio. Legal. Você falou que você teve um período bem CLT, né? Nesse período CLT ali, qual foi o momento que você deu o start e falou, cara, vou por aqui nessa parte? Aonde? É assim, eu descobri que eu sempre empreendi na vida, né? Através do intraempreendedorismo. Então, o start foi que eu me sentia limitada dentro dos recursos que eu tinha na empresa. E não pelo fator da empresa ser ruim ou não, mas porque eu sentia necessidade de avançar um pouco mais. Buscar mais, né? Exatamente. E aí eu comecei a buscar referências, né, do que poderia me preencher, o que eu estava sentindo naquele momento. E foi através do autoconhecimento eu percebi que eu praticava o empreendedorismo, né? Eu só precisava formalizar aquilo. E aí eu fiz essa transição de carreira e me descobri. E aí eu percebi que eu poderia passar pela essa jornada e ajudar outras pessoas também. E não tem nada mais valioso e recompensador do que você construir a sua própria estrutura, sim, você tomar as suas próprias decisões, uhum, né? E você arcar com as suas responsabilidades, né? Então isso foi me gerando o desejo de empreender de fato, né? Oficializar, trazer o empreendedorismo
empreendedorismo interno para fora, o intra para empreender de fato. E foi assim que foi me gerando estalo. Foi um processo bem natural, né? Não foi uma situação específica, um descontentamento, frustração com o CLT. Ao contrário, o CLT foi a melhor escola que eu tive, sabe? E então, eu acho que a gente é forjado para algumas situações da vida. Então, o CLT me forjou. Trabalhar onde eu trabalhei, nos lugares que eu trabalhei, me forjaram como pessoa e profissional. E eu hoje sou quem sou, muito pela contribuição das empresas que eu trabalhei, pelas pessoas que eu tive contato, que foram muito ricas, as estruturas que eu tive acesso. Então, foi um processo bem natural mesmo. Sim, legal. E da onde surgiu o nome? Level, porque em inglês é nível. E aí, o meu objetivo é ajudar o empresário a acessar um novo nível dentro do negócio. Então, é da tradução do inglês nível, né? O level. Sim, legal. Quanto tempo que tá já com a... 2 anos. 2 anos? Ah, legal, cara. E nesses 2 anos... 2 anos que parece 80, né? Porque empreender, você vive 75 anos dentro de um ano, né? Uma loucura. Sim, sim. Exatamente. Dentro desses 2 anos... o que discorreu, os desafios, os principais desafios para você chegar até aqui hoje, né? 2 anos, cara, tem história. Nós estamos indo pro 2º, né, Arthur? E aí, pesquisando, a gente vê que nós estamos no meio ali da vala, porque basicamente são 3 anos, né, que leva para uma empresa ou ela falir, ou ela ter algum tipo de problema. Quando ela passa esses 3 anos, ela já meio que consolida, né, já consegue ter mais uma clareza. Como que tá para você nesse 2º ano, os desafios que você passou? Esse 2º ano eu me sinto mais consolidada assim para falar tecnicamente e especificamente da realidade de cada empresário, né? Então, no início de um negócio, você fica muito disperso com tantas informações, né? Você fica sem saber entender qual é a sua atividade-chave, o que é mais importante olhar naquele momento, né? Então, eu passei pela fase de entender o que era importante, não só aquilo que eu gostava de fazer dentro do negócio, mas o que era importante para o negócio, né? Então, gerar caixa, como que eu gero caixa, como que eu vendo, como eu ativo o desejo do cliente, mas não simplesmente vender por vender, mas quando eu entendo a realidade de cada cliente. Então, eu mergulhei em diversos negócios que eu pude validar, né, a minha empresa, validar a solução que eu poderia ofertar para as pessoas. Porque muitas vezes, quando a gente pensa num negócio, a gente planeja 1001 coisas, mas quando a gente vai para a realidade, não é aquilo que a pessoa está precisando, né? Então, a gente adequar a nossa visão com a realidade. Então, esse foi o desafio aí até hoje e eu consegui validar isso, o modelo de negócio para isso. Então, hoje eu entendo com propriedade o desafio de cada empreendedor, eu ouço muito os meus clientes e eu consigo extrair deles qual que é a dor para que a gente consiga criar uma estratégia ali dentro. Então, hoje é a fase que eu vivo de realmente conhecer e trazer a melhor solução possível para o meu cliente. E tem dado, graças a Deus, muito resultado, porque tem muita oportunidade, né? Eu ia falar problema, desafio, mas é oportunidade mesmo, né? De trabalho, de desenvolver. Eu até falo com alguns clientes, se a gente acha que o nosso negócio já está estabelecido, já está consolidado, não preciso melhorar nada, se eu me retraio com os conteúdos que eu acessei até hoje e acho que não preciso desenvolver, pode ir para o céu, você já cumpriu sua missão aqui na Terra. Então, eu acredito que sempre há algo para desenvolver, tanto na gestão em si, no empresário, quanto na empresa, né? Então, acho que isso é bacana, que eu escuto a cada dia e vou validando cada vez mais, onde eu tenho mais assertividade na solução e no plano de ação ali com os meus clientes. Entendi, não, legal. E assim, como que é isso? Você tem uma equipe, você é sozinho? Como que funciona isso? Hoje eu tenho um trabalho muito personalizado, né? Então, eu tenho uma equipe de bastidor que são parceiros, onde eu tenho o conhecimento mais técnico. Então, eu tenho contabilidade, eu tenho marketing, eu tenho essa questão de posicionamento. Então, eu tenho alguns parceiros técnicos, mas a entrega sou eu quem faço. Por quê? Eu faço um acompanhamento minucioso. Então, o meu trabalho não é simplesmente ir lá e palpitar o que o empresário precisa fazer. Então, eu faço um mergulho por uma jornada de um tempo específico. Então, eu vou lá,
entro no negócio dele, escuto a equipe dele, enxergo os processos dele, e aí sim a gente define os pontos de melhoria. E eu acompanho, eu faço junto esses pontos de melhoria, né? Então eu não consigo hoje somente delegar uma atividade para o empresário e fazer um diagnóstico e falar, olha, é isso só que você precisa fazer. Eu acompanho, porque entre o conhecimento e a ação existe um gap. É aí que eu atuo. Como o empreendedor pode aplicar aquilo que ele sabe, né, na sua jornada, na prática, para alcançar o resultado. Muitas vezes ele até sabe, só que ele não sabe como ele vai fazer. Ele não sabe como ele vai aplicar isso na prática. E aí que eu entro, né, na execução, no timing, na validação daquilo que ele já sabe. Ou aquilo, muitas vezes, que ele não sabe, né? Então, eu trago o conhecimento e também o plano de ação para que gere resultado. Então, eu atuo muito mergulhada no negócio, né? Sim, não, bacana. E já falando nisso de mergulhar no negócio, como que você vê hoje a jornada empreendedora no Brasil? Né? Porque assim, a gente entende que são vários desafios e dependendo do nicho, do setor da pessoa, é único para ela, né? E também assim, a sua visão que você tem sobre os principais obstáculos que os empreendedores brasileiros enfrentam, né? Pode ser a burocracia, a parte de estabilidade econômica, depois nós vamos entrar nessa parte também que eu acho legal. Acesso a financiamentos, como que você vê isso? Sim, empreender no Brasil é um cenário bem escasso, né? Porque realmente é desafiador. A gente lida e enfrenta com diversos desafios na economia, na legislação, na tributação. E só que eu gosto de falar para os meus clientes que é o seguinte: você tem controle sobre isso? Né? Muitas vezes a gente não tem controle sobre como o mercado vai reagir, como o mercado vai se comportar, quais as novidades de legislação e tributação que vai chegar, que vai acontecer, as mudanças, né? O que a gente pode se adaptar, olhar para o mercado e como eu posso fazer melhor o que eu já faço, como eu posso adaptar o meu negócio para que eu não sinta lesada dentro do meu negócio, mas também consiga aplicar o que o mercado está pedindo, né? Então, empreender é uma jornada que não pode ser romantizada, de fato, mas também tem seus louros, né? Porque se transforma em empreendedor. Então, a jornada é desafiadora, mas é recompensatória. Quando a gente vê realmente que o nosso negócio saiu da cabeça e entrou na ação, que o nosso negócio satisfaz alguma pessoa, que faz sentido para alguma pessoa, seja um produto, um serviço, alguém está comprando e está usando, está aplicando o que eu estou trazendo, isso faz sentido. Então, diante desse contexto todo, eu gosto muito de focar no que você tem controle. Então, muitas vezes o controle é interno. Eu tenho o controle da minha equipe, do meu financeiro, do meu posicionamento, do meu marketing, de como eu vou fazer as coisas diante do cenário que já me é exposto, né? Uhum. Então, hoje, se eu for para falar assim, qual é a maior barreira no empreendedorismo, você sabe qual é? Na sua cabeça. Você tem um palpite, se eu for falar? Do empreendedorismo? Cara, eu acho que é ele estar aberto, olhando o mercado e entender para onde que ele tem que navegar naquele turbilhão de coisas. Porque vendo o que está acontecendo hoje, né? Vendo o que está acontecendo hoje assim para mim e vendo as pessoas que empreendem e eu estou observando elas, são duas coisas que eu estou observando. Primeiro, a maioria que tem boa criatividade, ele está passando essa parte difícil, né, que a economia está passando, e eles não desistem, tem bastante a resiliência, né, tipo assim, eles permanecem. Então, eu acabei também trazendo isso para mim, absorver, eu acho que seria o cara ser uma esponja, mano, absorver as coisas boas para ele, né, independente do que tá vindo daquela água ali, o que vai ser bom para ele, o que ele vai precisar expelir pro negócio dele, conseguir chegar no objetivo que ele realmente precisa. Perfeito, é bem parecido com isso, né? Mas se for para te resumir, o maior limitador dos negócios hoje, do empreendedorismo hoje, é o próprio empresário. Né? O empresário, ele se coloca numa caixa em que ele não se abre para os novos conhecimentos, ele tem medo, ele procrastina, ele não se organiza, ele não cria uma agenda para aplicar aquilo que ele precisa aplicar dentro da própria empresa, ele não arrisca, ou ele se retrai demais. Então, muitas vezes, o maior desafio do próprio negócio é o próprio empreendedor. Ou ele se limita não se desenvolvendo na gestão da equipe,
Ele acha que ele não pode confiar em ninguém, e aí ele se envolve no operacional, e aí ele não cresce o negócio dele, porque o negócio só alavanca quando você contrata e delega as tarefas, que aí você sai do operacional e foca no estratégico. Então, muitas vezes, o próprio limitador da empresa é o empresário, é o dono. Então, esse também é o ouro do meu trabalho. Enquanto eu ajudo o empresário a estruturar o plano de negócio e de ação dele, eu o desenvolvo para que ele suporte, para que ele aplique aquele plano de negócio, né? Então, se for para falar, não é economia, não é estabilidade financeira, não é a legislação, é o próprio empresário que se limita nesse crescimento. Sim, que o empresário, às vezes, ele tem a ideia, né, a concepção na cabeça dele, fala, esse negócio é bom para montar. E aí acaba tendo os fatores ali que ele não vai ter o conhecimento de tudo, né? E eu defino assim duas partes. O empresário, né, o empreendedor ali, que ele quer empreender unicamente sozinho. Esse, para mim, é um tipo de pessoa, né? Um tipo de empresário. E aquele que tem a visão do negócio, ele sabe que ele vai chegar lá, mas aí é a dor, que, por exemplo, que eu tenho hoje, é ter braços. É conseguir entender que você vai precisar de pessoas, né? O maior desafio que eu vejo hoje, no meu caso, é as pessoas. E eu gosto de formar, né? Então, as pessoas que estão comigo hoje, praticamente, tem a sênior também, mas não é aqui de Penápolis, é de Bebedouros, né, Arthur? Bebedouro e Itapeva. Essas são as sêniors. E aí eu vejo que precisa ter esse balanço. E o mais difícil, cara, é isso. Sim. É gestar as pessoas e realmente elas conseguir mergulhar naquilo que você visiona. Exato. Porque também ela vai ter o pensamento dela. Na verdade, ela pode estar ali com você empreendendo, né? Como você passou também. E eu também passei por isso, onde que eu estou até aqui hoje. Então, eu entendo isso. Então, hoje, eu vejo que o empresário tem que ter esse feeling, né, de estar com as pessoas e fazer elas caminhar junto, e quando ela estiver junto, realmente ela conseguir entregar aquilo que ela precisa, e se ela tiver que seguir o caminho dela, que quando ela for seguir, ela deixa ali um bom trabalho, um resultado, uma coisa que possa ser replicável, né? Que vai muito nesse sentido também, né? Exatamente. E é isso que você falou, é o contexto, né? Enquanto alguém estiver trabalhando com a gente, como que a gente pode extrair o melhor dela? Então, eu invisto nessa pessoa em recurso, em treinamento, para que enquanto ela estiver aqui, eu consiga extrair o melhor dela e, de fato, ela sentir que faz um trabalho de valor dentro da minha empresa, né? Não existe certeza de quanto eu vou vender amanhã. Não existe certeza se o meu colaborador vai voltar amanhã para trabalhar. Não existe certeza. Um exemplo básico é a pandemia. Ninguém sabia da pandemia, né? Então, a estabilidade não existe. Não existe. Então, a gente precisa passar pela dor de confiar e delegar. E se preocupar mais, não em, será que eu contrato? Mas, e sim, como eu posso tirar o que está dentro da minha cabeça para passar para outra pessoa que pensa diferente, que tem uma cultura diferente, que tem uma criação diferente, para que ele compre essa visão e ele replique, sim, no trabalho dele, no dia a dia, para que ele, entre aspas, né, esse termo polêmico, vista a camisa da minha empresa, né? Faça parte realmente do time da empresa. E isso a gente trabalha com a cultura, né? Então, a cultura, ela não é para prender ninguém, mas para gerar o desejo desse colaborador ficar. Enquanto ele ficar, dar o melhor. Completando isso aí, o Flávio Augusto tem uma frase que é muito legal. Ele fala que, tipo assim, para você confiar em muitos e decepcionar com poucos, né? Exato. Que é mais esse jogo mesmo, de ver quem que vai estar ali do lado, né? O que eu tenho vivido hoje, essa questão de a pessoa ela ter uma participação ali, eu vi que isso mudou o jogo. Você mostra ali, dependendo do negócio, né? Não é todo negócio que dá para fazer isso. Mas você mostrar que a pessoa também tem uma participação ali depois no resultado, que no final das contas, a cultura pode ser bonita, o modelo pode ser bonito, mas, cara, se a pessoa não vê o resultado na mão dela, ela vai ficar mergulhada por um tempo. Então, eu identificando isso, falei, cara, eu preciso mudar esse jogo aí. E aí, onde que deu uma melhorada assim, na questão de engajamento, sabe? Eu vi que isso foi muito legal.
Legal, é isso mesmo. Mas também trabalhar só por dinheiro, a pessoa vai embora se ela receber uma oferta maior, né? Então, a gente tem que linkar sempre a remuneração com a realização, né? Ora a gente vai dosar a cultura e ora a gente vai dosar a remuneração, a bonificação, a comissão, a PLR, né? Que é a participação dos lucros, enfim. Entender, existem né? estratégias para a gente dosar e equilibrar os dois, né? Acho que é um casamento perfeito. Cultura, né? A pessoa querer estar ali, seja pelo, entre aspas, valor que for, mas também a remuneração para que também ela se sinta realizada no que ela está fazendo. Senão Sim. a gente perde mesmo. Agora, já entrando nesse gancho que você deu de estratégia, como que você vê a estratégia para o empreendedor? Como que você, que é, né, o seu foco, né? Como que o empreendedor vai ter uma estratégia no modelo de negócio dele que vai fazer ele alcançar os resultados dele? Perfeito. A estratégia nada mais é do que você ter um olhar 360, linkando todos os fatores importantes do seu negócio, né? Se a gente for trabalhar uma contratação de um novo colaborador, isso vai ter impacto financeiro, isso vai ter um impacto no processo, isso vai ter, seja o processo comercial ou o processo produtivo. Então, a estratégia em si é quando a gente tem esse olhar macro do negócio e desse olhar macro a gente consegue desenvolver o olhar micro. Qual que é o desafio hoje? Tirar o empresário do olhar micro, que é o operacional. Então, ele está sempre preocupado com a próxima venda, com a próxima resposta no WhatsApp, com o próximo passo ali instantâneo, imediato. E não, ele não tem essa visão de longo prazo, né? Hoje eu vou construir e eu vou posicionar o meu negócio dessa forma. Eu vou começar o primeiro passo nessa estratégia pensando que daqui 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu esteja construindo ou colhendo frutos dessa construção. Então, a estratégia nada mais é do que a gente ter esse olhar intencional para cada ação, para cada decisão do negócio, né? Quando você fala, tipo assim, para ele sair do operacional e olhar... esses dias eu estava com reunião com... Ele está faturando mais ou menos uns 2 milhões no mês, né? E ali eu tive um insight legal, cara. Porque ele não está mais no operacional, mas ele respira, ele passa por esses ambientes. Então, o pessoal que está no operacional ali, ele sempre está olhando, está enxergando a parte de vendas, do marketing dele lá, ele está de olho. Então, eu achei aquilo bem estratégico. E ele tem 26 anos, cara. Então, sempre a gente tem que estar inovando, aprendendo. Eu falei, cara, isso aqui é uma coisa para você aprender. Isso. Então, vai de conta que você está falando, né? Eu também procuro não estar mergulhado no operacional, mas é uma coisa que, dependendo da etapa que o empreendedor está, ele não consegue. Mas ele pode parar um tempo ali, deixa eu ver como é que tá a minha estratégia, né? Então, entrando nisso aí, qual a importância que você vê que é um planejamento estratégico e a definição de metas? É exatamente isso, para que ele consiga ter espaço na agenda, o planejamento estratégico e definição de metas é espaço na agenda para que ele possa ter um olhar direcionado para o que vai fazer o negócio crescer. Porque quando a gente está ali só apagando incêndio, a gente está resolvendo o próximo problema, conversando com o próximo cliente, a gente muitas vezes não se atenta aos riscos do negócio, a gente não se atenta a um produto ou um serviço que tenha margem maior, a gente não se antecipa em algumas estratégias que a gente pode trabalhar melhor. Eu falo que o trabalho por si só, gera só cansaço e frustração. O que faz mais sentido é um trabalho que gera resultado, né? Então, como o empresário ele tem que ir através de um plano de ação e metas, como eu posso trabalhar melhor. Ele tem que ficar obcecado em como eu posso trabalhar melhor. Eu posso delegar essa tarefa. Isso aqui, se eu for em vez de o caminho A, vamos testar o B, vamos validar, só que ele precisa de tempo na agenda. Então, o plano de ação como tirar esse empresário do operacional. E quando eu falo tirar, não é o olhar, né? Porque o olhar ele vai se expandir focando em todas as áreas, no operacional, no estratégico, no tático, pessoas, né? Olhando ali quem que vai ficar responsável por cada área. Mas eu falo dele colocar todas as mãos no negócio. Fala que o negócio cresce quando ele depende menos das suas mãos e mais da sua cabeça. Então, o plano estratégico
é primeiro trabalhar esse distanciamento para que o empresário enxergue valor em pensar na estratégia, né? E estudar o próprio negócio, tirar tempo na semana para tomar as decisões mais assertivas. E metas é que realmente, se ele está na estratégia, ele consegue definir metas com clareza que vai trazer um crescimento sustentável, né? As grandes organizações, quando eles desenvolvem metas, bonificações, remuneração para os seus colaboradores, não foi uma coisa simplesmente olhando o faturamento desse mês. É uma coisa de projeção, né? Então, eles sentam lá em mesa redonda, faz estudo de mercado, estudo do próprio negócio, quais os novos produtos que a gente vai ter aqui dentro, como a gente vai ofertar isso, qual a nossa precificação. E aí sim, a partir disso, vem a meta para que cele todo esse trabalho e, de fato, é ação para a construção desse trabalho, né? Então, eu acho que o planejamento estratégico, metas são essenciais e tornam o trabalho do empresário melhor. Não é sobre trabalhar muito, é sobre como eu trabalho melhor, né? Aumentando o meu ticket. Às vezes eu atendo um número X de clientes que, se eu atender um número menor, eu vou gerar o mesmo resultado, né? Eu estou trabalhando melhor, né? E aí se torna menos cansativo. O que eu vejo muitas vezes é que o empresário começa a trabalhar num sonho. Então, às vezes era um sonho aquilo para ele, ou ele sucedeu aquela empresa e ele estava ali animado, e aí ele começa a se esbarrar no operacional, em apagar incêndio, em muitas tarefas, em delegar, não saber delegar. E aí, o que acontece? O sonho vira um pesadelo. Começa a virar uma frustração. Porque empreender é 24/7. Você está sempre pensando no seu negócio. Mas uma coisa é você só pensar em problema. Outra coisa é você pensar como eu faço isso? Como eu atinjo aquilo? E como eu aplico essa situação, né? E não só pensar em como eu resolvo aquilo. Como eu vou lidar com essa situação que caiu no meu colo, né? Então, são preocupações diferentes. Né? Então, a ideia do planejamento estratégico é se manter realizado com o próprio negócio. Sim, legal. E nisso aí eu tenho uma filosofia que o Arthur até sabe, né? Eu gosto de estar pensando onde mexe o ponteiro. Isso. Essa é a filosofia que eu tenho, né? E uma dica, assim, né? Que eu vivendo isso um pouco para o empreendedor, ele precisa, para sair do operacional, ele precisa ter uma pessoa ou pessoas, braços. Eu acho que seria que nem no meu caso eu tenho o Arthur. O Arthur é meu braço, ele toca os projetos, né? Mas eu tô dentro ali e tal, mas ele toca os projetos. E aí, quando vem as coisas, eu gosto de sentar para pensar aonde que a gente vai mexer o ponteiro. Então, o que você fala tem sentido, né? Avaliando assim o cenário, você pode, mas atendendo menos clientes aqui, eu cobrando melhor, será que não dá? Tudo isso aí eu penso que é um momento, né? A gente está no momento agora, por exemplo, de remodelar um negócio. Eu acho que o empreendedor também... e isso também vale... Eu peguei porque a gente estava atendendo um cliente, a gente está atendendo ele, né? E ele meio que romantiza o negócio dele. Tipo, ele vende a caneta e ele olha para a caneta, cara, com uma admiração que é um sonho, né? Ele queria ver aquela caneta pronta. Só que ele não entende que aquela caneta tem insumo, que não é toda pessoa que vai querer aquela caneta. Ele não entende que ele precisa ter uma estratégia de fazer a pessoa olhar aquela caneta com o valor que ele realmente quer. E ele coloca uma coisa na cabeça e ele diz, não, vamos vender com esse valor, vamos vender. Aí você vê que precisa mexer um pouquinho no valor para atrair mais público, para depois ele mostrar que realmente é bom e ele escalando. Então, cara, é muito isso aí, né? Entrando nisso, falando de um cliente, eu queria que você desse uma dica o seguinte, como que a pessoa pode aumentar assim, a rede de network dela, que eu vi que isso é matador, é um divisor de águas. O empreendedor, no caso, né, ter o contato de várias pessoas similar ao que ele faz também, né? Ou pessoas que negócios diferentes para ele ver o que tem de melhor que ele não enxerga no dele e poder modelar no dele ali. Como que você enxerga isso? Eu acho que é fundamental, né? Porque quando a gente cria uma rede de network, é importante que a gente comece a ouvir que não é só você que passa por aquele problema. Aí você começa a se identificar e fala, cara, não é algo exclusivo meu, né? É algo que tem solução, alguém já passou por isso, e você tem uma troca muito rica, né? E qual habilidade ou como que o empresário pode desenvolver isso? Eu falo que é a comunicação e a parte comercial, né? De você se tornar interessante e não interesseiro. Então, muitas pessoas têm medo de fazer networking, de se parecer interesseiro. Então, acho que muitas vezes é você chegar e abrir, falar, olha, eu gosto, eu conheço o seu negócio, eu
admiro o seu negócio. Eu gostaria de que você compartilhasse algumas coisas. Como que é isso para você? Trazer um pouco de vulnerabilidade também, né? Ser interessante para a pessoa, olha, eu posso te agregar de alguma forma, a gente ter uma troca, enfim. Existem várias maneiras, né? Uma das mais eficientes e eficazes, para não ser no one-on-one, são grupos de networking. Hoje eu acho que com o avanço da tecnologia, o distanciamento das pessoas aumentam. E aí, em consequência, o que gera uma oportunidade de conexão. E aí, por isso, se fortalece a comunidade. E aí, as redes de networking acabam se fortalecendo. Porque tá todo mundo, entre aspas, se sentindo solitário, porque tem fácil acesso às informações ali. A IA é a prova viva disso. Então, quanto mais tecnologia, mais distanciamento, as pessoas querem se conectar. E aí, participar de eventos de networking, de congressos, de feiras, faz toda a diferença. Porque muda o ambiente também. O ambiente, ele te sucumbe muitas vezes. Você lá, dentro da sua empresa, no seu negócio, se você não sai desse ambiente um pouco para acessar outros ambientes, você se limita. Então, acessar networking é mudar o seu ambiente também. Então, a rede social está aí, a gente tem fácil acesso para pesquisa de grupos de networking na região. Em Araçatuba tem alguns bem bacanas. Feiras, eventos do próprio negócio, ouvir outras opiniões. Acho que isso é importante, através de uma boa comunicação, desenvolver área comercial, ter coragem de falar do próprio negócio, da sua dor. Isso é valioso, networking. Valioso. Nossa, total, faz toda a diferença mesmo. Ano passado a gente foi num... Como foi dele lá em São Paulo mesmo que a gente foi? Thiago Fonseca, né? E a gente já voltou com várias ideias. Esse que você falou de Araçatuba, eu participei lá. Eu até esqueci o nome, como é que chama mesmo? É um bem bacana lá no Power lá, né? No New Power lá, né? É isso, gente. Gerard? Não, isso aí eu fiquei sabendo, mas tem um outro lá, é do japonês, esqueci o nome dele agora. Você pegou de surpresa, mas ele é bacana. E ali a gente conheceu algumas pessoas, né, de outras áreas, mas que no final das contas estão todo mundo junto, né? Exato. E essa questão do network, eu tenho esse pensamento também. O network, o mais valioso é quando a pessoa que você quer fazer network, ela olha para você e vê que você tem algum valor. É uma troca de conhecimento, né? É uma relação ganha-ganha, né? O que eu falo, né? A gente tem uma questão muito cultural sobre finanças, vendas e empreendedorismo. Ninguém ensina finanças, ninguém ensina empreendedorismo. Ao contrário, as crenças que a gente tem é baseado em vendas. Ninguém vai me vender. Se a pessoa está falando do próprio negócio, ela está se achando. Então, a gente precisa desconstruir essas crenças e entender que eu tenho algo para agregar e a pessoa também tem, é uma troca justa, né? Então, trabalhar essa crença de venda também no empreendedor para que ele faça network e tenha coragem de falar do próprio negócio, sem demonstrar arrogância, mas num lugar dele, de propriedade do que ele está falando, é um desafio, né? Então, o desafio cultural nosso hoje é abrir a mente do empresário para que ele faça um network de valor, para que ele venda, para que ele realmente consiga praticar o networking. E ele também aprender a se posicionar, né? Esse tempo atrás estava participando do Mala. Eu gosto bastante do Flávio Augusto, assim, participando do Mala. E aí ele tava falando o cara falou assim, eu abri um negocinho e tal, não sei o quê. Aí na hora que ele acabou de falar, o Flávio Augusto falou pra ele, a partir de hoje, você não vai falar negocinho mais, você vai falar que você tem um negócio. Você tem que se posicionar. As pessoas querem ver, olhar em você, quer ver um empresário, quer ver um cara que sabe, domina aquilo que está fazendo. Eu já peguei aquilo para... Eu nunca falei empresinha, mas eu falei, opa, então falta isso um pouco para o empresário, sabe? Ele se colocar no lugar de aprendizagem também, sabe? Colher aquilo para ele, com os network, né? E entrando também nessa questão do empresário, como que você enxerga que o empresário precisa ter os olhos abertos para a inovação e adaptar isso ali no negócio dele conforme a necessidade das mudanças do mercado? Perfeito. A inovação, ela vem como uma avalanche, né? Só que a gente precisa também trabalhar o que é inovação. A inovação é só trazer algo novo ou implantar algo novo que já existe no mercado dentro do seu negócio, uma forma mais otimizada de ele entregar o que ele faz, né? Exato, perfeito. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em olhar a grama do vizinho. A gente tem que modelar um mercado de fato, mas essa modelagem, ela tem que acontecer baseada no contexto do seu negócio. Então, eu vejo caras, empresários preocupados com o IA dentro do próprio negócio, mas ele não tem uma rotina financeira. Ele está preocupado com IA, mas ele não tem uma avaliação de equipe.
uma reunião de feedback. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas palavras quentes do mercado de inovação, porque abre os nossos olhos, né? É muito mais gostoso você estar envolvido com alguma inovação do que realmente você mexer no que vai virar o ponteiro ali do seu negócio. Então, a inovação, eu gosto de atrelar aqui, é trazer algo novo dentro da empresa. E nem sempre novo no mercado. Então, olhar o que é novo no mercado, pegar o princípio disso e falar, isso compete à realidade do meu negócio? Se sim, como a gente pode fazer? Exato. Né? Ô, Mirela, é legal você estar falando assim, que eu estou lembrando agora da questão de inovação, de tecnologia, porque quando fala na inovação e tecnologia, o que está sexy hoje aí é a IA, né? E aí, toda vez aparece anúncio que eu acabo clicando, eu gosto de ficar vendo quem estava gerando tráfego, essas coisas. E aí, a copy para isso, ela tá muito matadora. Porque ela vai na dor do cliente e ela romantiza aquilo. Por exemplo, a última que apareceu que você está falando, eu estou lembrando. Você não está conseguindo organizar a sua empresa? Né? Olha essa IA aqui, tá, organize tal. Aí eu clico lá, pô, mano, o cara tá vendendo Notion, mano. E ele não vai, na verdade, só vai organizar para o cara ali, mas na verdade, o fator humano, o empresário, ele tem que, até então, não tem nenhuma IA que você vai dar uma função para ela, vai sair fazendo sozinho, acabou. O fator humano, eu acho que o empresário tem que se bloquear disso, que o fator humano ele vai existir sempre, com qualquer IA. A gente usa aqui, Mirela. Só que todos os processos têm a finalização humana. Sim. Eu acho que hoje a IA, ela vem para somar e o empresário, ele vai se diferenciar quando ele souber utilizar a ferramenta no melhor contexto da empresa dele. Então, é você saber utilizar o recurso que você tem para o seu negócio, né? E não terceirizar responsabilidades dentro do negócio para uma ferramenta ou uma tecnologia de inovação. Então, como essa ferramenta, ela vem para agregar e otimizar o meu trabalho, né? Claro, com acompanhamento humano, uma validação humana. Eu acho que, sim, a gente tem que se inovar em questão de tecnologia, tem que ficar atento ao que o mercado está fazendo para a gente abrir a nossa mentalidade sobre possibilidades. Então, é possível terceirizar isso, é possível ajudar, usar uma ferramenta que otimiza o meu trabalho, é possível diminuir tarefas, né? Ter, entre aspas, atalhos dentro do meu negócio com uma ferramenta, eu acho que é importante. Mas entender também o time do seu negócio, o seu contexto, como mensurar e acompanhar isso, né? Não é simplesmente colocar lá e deixar que o próprio negócio aconteça. Sim, faz total sentido, porque é uma revolução que a gente passou, né? Vai estar passando aí porque é muito novo ainda. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Só que aí, Mirela, eu fico preocupado, né? Que um grande concorrente nosso, assim, de marketing, ele falando lá de usar imagens de IA para o cliente, né? E aí eu fiquei olhando e falei, cara, velho, eu não vou estar personalizando para o meu cliente, eu vou estar plastificando ele. Entende? Então, isso, eles estão... E os caras são os top, né? Eu não vou falar o nome aqui. Mas eu fiquei, falei, mano, o cara que investe numa cidade pequena, se ele fazer isso, por exemplo, que nem enfeitar o cara, ele pega muito a questão de imagem, né? Pega uma imagem e trata ela, só que não é a mesma pessoa. Eu fiz o teste, eu coloquei minha foto, e aí eu falei, vamos ver, cara, me deixou perfeito. E eu não sou perfeito. Então, vai se vender uma coisa que eu não sou. Então, eu fiquei preocupado com isso. Um prato de comida, por exemplo, feito lá. Cara, ela deixa perfeito. Mas não é a realidade. Exato. Então, até que ponto isso vai ser bom para o empreendedor, né? Não estou falando na questão de visual, mas nas outras questões, ferramentas para otimizar. Será que ela realmente vai otimizar o que realmente ele precisa? Eu fico com essas coisas na minha cabeça ainda, sabe? Sim, e é assustador um pouco a palavra, né? É assustador a gente ver a evolução até onde vai chegar. E é claro que algumas tecnologias não se perduram no mercado, né? Agora eu não consigo trazer de cabeça para você que tecnologia surgiu e que não avançou. Mas existem a validação do tempo também, a validação das pessoas, existe a transformação também da sociedade. Então, se de repente a gente for por um caminho onde a sociedade valoriza isso, é isso que vai rolar. Vão ser abertas novas profissões focadas nesse novo comportamento das pessoas, novas empresas focadas nesse novo comportamento. E o que vai acontecer com o empreendedor? Ele vai se adaptar, empreender e adaptar. Né? Então, às vezes o que é novo pra gente agora, amanhã já não é mais. Né? A internet hoje pra gente, eu sou geração
eu vou denunciar a minha idade aqui, geração sem internet. Então, brigava na rua, andava de bicicleta. Então, a gente nunca imaginava que ia carregar um objeto para lá e para cá. Que a gente ia sentir uma sensação de nudez se a gente não tivesse com esse objeto na mão. É uma loucura, se você parar para pensar, né? Mas até alguns anos, algumas décadas atrás, a gente não pensava. Hoje a gente já trata como comum. Cara, cadê meu celular? Tá onde? É natural, né? Então, acho que a gente acompanha essa evolução de tecnologia junto. Mas se a gente parar para pensar friamente, é assustador. Sim. Né? E aí, a gente estar atento é importante para a gente entender as lacunas de oportunidade. Porque toda nova solução gera mais oportunidades, mais problemas. Então, se eu vendo essa caneta para você, eu tenho que te ensinar como escrever. Será que você sabe escrever? Será que você vai usar ela da maneira certa? Será que vai durar muito tempo? Então, eu gero diversos outros problemas que, na verdade, são oportunidades de negócio. Sim. Então, a gente estar atento à mudança do comportamento, às tecnologias que estão chegando para identificar as oportunidades. Sim, sem denunciar a idade, mas você sabe que a nossa geração é de ouro, né? Porque a gente viveu antes da tecnologia, a gente passou por ela, agora nós estamos vivendo a da inteligência artificial e nós vamos viver outras. Essa geração que nós somos é a única. Por exemplo, se perguntar pro meu filho ali qual o primeiro Windows que ele mexeu, ele não vai saber o que é o 95. Ele não tem, ele vai saber ali, mas ele não pegou, ele não sabe qual que é a realidade, né? E para quem ainda bateu naquelas máquinas de... Eu esqueci o nome agora. Essa eu não lembro, não é da minha época, não. Não, mas pensa comigo assim, ó. Quem tá vivendo essa e consegue passar por isso, Sim. ele tem um olhar melhor. Então. Eu vejo por mim, né? Minela, e agora voltando ali nessa questão de estratégia e tal, você tem algo, você pode compartilhar com a gente algum case que você já entrou ali, operacionou com a pessoa, montou a estratégia, acompanhou a ação, quanto tempo que ela demorou para internizar aquilo que era bom para a empresa dela e seguiu e teve resultado? Sim, eu posso trazer um case aí de gestão de pessoas, né? Um cliente me contratou porque ele estava insatisfeito ali na liderança, ele estava tendo dificuldade com o colaborador de não sentir engajamento da equipe, não sentir entrega. E aí, quando a gente iniciou o acompanhamento, ele já queria, assim, desligar a maioria. Já quero desligar meus colaboradores, não está dando resultado, não está alinhado com o que eu quero, não segue o ritmo da empresa. E aí a gente fez a primeira reunião e começamos o acompanhamento. E aí, na verdade, não era a situação para desligar, era a situação para comunicar. Então, teve uma reunião em específico que a gente foi fazer a avaliação de desempenho de um colaborador. O colaborador entrou na sala e o empresário tinha dado feedback assim, ó, esse aí é um dos que eu quero desligar. Vamos conversar para você sentir. E, na verdade, ele estava com uma expectativa alta do colaborador e o colaborador, ele estava com uma expectativa diferente. Então, eles só precisavam alinhar os interesses e gerenciar a expectativa. O gestor, o empresário, queria que ele fizesse uma determinada função ou uma atividade dentro da empresa e o colaborador achava que ele não foi contratado para aquilo. Então, teve um ruído de comunicação ali. Então, não precisou desligar esse colaborador, alinhamos as expectativas e conseguimos aí traçar um objetivo de desempenho para esse colaborador, para que o colaborador se sinta realizado na função e o empresário perceba o engajamento, né? Porque o que acontece muito na gestão de pessoas é desalinhamento de expectativas, né? Outra situação que aconteceu também aí ligado na parte financeira, né? Existem muitas empresas que estão há anos no mercado e não têm o mapeamento das suas finanças. Não têm a separação da sua conta PF-PJ. E aí acontece claramente quando o empresário me procura, ou a empresária me procura por causa que a dor dele é ele não perceber que ele está tendo lucro no negócio dele, a gente começa a segregar a conta PF, conta PJ, a mapear a receita, despesa, e ele começa a perceber e enxergar os números do negócio. Aí ele fala, nossa, eu não sabia que eu gastava tanto com isso, eu não sabia que eu poderia faturar dessa forma, eu não sabia que o meu Prolabore é muito alto. Né? Então, ele começa a ter essa clareza. Aí já gera um resultado imediato que, com um ajuste de ponteira ali, vai refletir no lucro, no aumento de receita. Então, às vezes, o que vai salvar o próprio negócio ali não é nem as vendas, ele vender mais. É ele entender as finanças e entender qual é o comportamento de fluxo de caixa dele para que ele consiga otimizar aquilo.
Então, às vezes o empresário está obcecado em vender, 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 só que quando ele traz a demanda de venda, muitas vezes ele não suporta, ou no processo, ou também no custo que isso atrela no fluxo financeiro dele. E aí, o que acontece? Ele sente a mesma coisa, só que agora com mais cliente, com mais trabalho e ainda não vendo o resultado do próprio negócio. Então, a gente tem ali no acompanhamento vários cases aí na questão financeira, na questão de gestão de pessoas e no próprio comportamento também. Às vezes o empresário, ele está como empresário, mas ele não se enxerga como empresário. Ele não senta na cadeira de empresário e fala, opa, assumo essa responsabilidade, mas também eu tenho os louros por causa disso, eu tenho o poder de agir, né? Eu tenho o poder de mudar o jogo do meu negócio. Então, às vezes, ele precisa se adequar, ele se encaixar e falou, opa, agora sim, sentei na cadeira de empresário e vou mudar o jogo. Então, tem vários resultados que a gente colhe ali, tanto numéricos, né, quantitativos e qualitativos, de qualidade, de melhora de performance, de resultados ali que a gente enxerga que contribui para o resultado financeiro e números. Sim, dessas experiências que você teve, o que você pode compartilhar aqui e deixar para o empreendedor de casa lá, para inspirar ele? Para inspirar na parte aí de gestão de pessoas, comunica com o seu colaborador. A responsabilidade de comunicação é sempre do dono da empresa, né? Você conduz como o seu colaborador fará as atribuições dele, através de uma boa comunicação. Muitas vezes o empresário acha que o colaborador entendeu o que é para fazer e, na verdade, ele não entendeu. Então, a gestão de pessoas demanda energia, demanda atenção, né? Porque você tem que fazer com que outra pessoa entendeu, a outra pessoa que pensa diferente de você, compreendeu o que é para ser feito. Então, essa checagem é importante. Então, uma dica rápida, toda vez que você for direcionar o seu colaborador, no final da conversa você fala o que fez sentido para você. O que você entendeu dessa conversa? E aí, a partir do momento que o colaborador for trazendo as percepções deles, você vai checando. Não é bem assim. Isso aqui é para ser feito dessa forma. Ficou claro? Ficou claro. Aí você entende o que ele percebeu da conversa. Aí você consegue diminuir erro, diminuir ruído de comunicação, diminuir falta de engajamento, falta de motivação, né? Então, uma dica rápida aí na gestão de pessoas é quando você delegar para o seu colaborador, no final da conversa, o que ficou dessa nosso feedback, o que você vai fazer então saindo daqui da sala, sempre checar o que você delegou para a pessoa, para você entender o que ela absorveu da conversa. Legal. Ô, Mirela, e assim, como que é para você? Eu vou dar um exemplo de como chega para mim, aí você fala como que é para você. Que meu foco é marketing, né, para as empresas. E eu venho observando que são 3 tipos de perfil para mim que chega, né? Quando não é você que está prospectando, é que ele realmente vê seu trabalho por indicação e chega até você. O primeiro é o consciente, é o empresário consciente, o Paulo tal, preciso fazer o marketing lá, vamos sentar tal, esse é o consciente. Tem o curioso, né? O que você está fazendo? Vamos ver o que você está fazendo aí. Aí ele quer só sapiar. E o terceiro é o desesperado. Esse, eu atendi alguns e aí agora eu sei quando ele está desesperado. E aí tem que ter um feeling, né, para isso, porque, por exemplo, um desesperado, faz uma campanha para mim, eu quero investir tanto e eu sei que vai... Aí eu vendo lá, mas se a gente rodar uma campanha para ele a nível Brasil, cara, ele vai vender bastante com esse preço. Tá, ô fulano, quanto que é a sua equipe hoje? Quantos são ali? São 8, Paulo. Tá, vocês estão produzindo quanto? Mais ou menos de 100%. Ah, Paulo, nós estamos produzindo aqui 75% do que a gente pode. E o que a gente viu a ação que se fosse fazer mesmo ali, cara, esses 30% não ia suprir a demanda que ia chegar para ele. Fulano, é o seguinte, isso é um passo muito arriscado. Você pode sobrecarregar você não vai conseguir entregar isso no cenário de produtos, cara, não é bom, tal. Aí ele mostrou, não, cara, que eu estou apertado, é uma coisa que... Então você vê que muitas das vezes as pessoas elas procuram por um impulso.
ou é desespero, ou é curiosidade, né? Ou ele está consciente. Como que chega essas pessoas na questão ali de uma consultoria empresarial? Como que se avalia isso, o comportamento do empresário? É igualzinho se você olhar para qualquer tipo de produto e serviço. Ou a gente vai olhar por curiosidade, ou a gente está desesperado precisando daquele produto, né? Ou a gente quer saber daquele produto. E se você olhar todos os negócios assim, né? Você vai numa loja, entra numa loja, quero saber o que é, o que funciona, ou preciso disso. Eu fui na primeira que eu entrei, estou disposta a pagar o preço que for, né? Então, eu acho que cabe a cada profissional, cada empresa entender e validar a real necessidade daquele cliente, né? Uma coisa que eu percebo é que nem sempre a primeira comunicação do cliente é a que realmente ele precisa, né? Então, eu sempre tento ouvir mais esse cliente, entender as objeções, o que está por trás dessa busca, né? Então, eu primeiro faço uma reunião de diagnóstico. Então, eu faço diversas perguntas ali para ele, para entender esse contexto do negócio antes de fechar. Então, a gente que presta um serviço que vai impactar no resultado e tem que impactar no resultado do cliente, não é um sapato que a pessoa ela vai levar para casa e é simplesmente ela pôr no pé e andar, né? A prestação de serviço é um acompanhamento. Então, a gente faz um diagnóstico ali daquele cliente, a gente entende qual real dor dele. Porque muitas vezes a gente vai vender o que a pessoa quer, mas a gente vai entregar o que ela precisa. E às vezes ela não é o dinheiro no final da conta que ela precisa, porque se ela tiver mais dinheiro, ela vai gastar do mesmo jeito. Então, às vezes ela precisa de um acompanhamento financeiro, por exemplo, no meu caso. Então, não é o lucro que ela está buscando, ela está buscando como ela organizar as finanças para atingir o lucro. Só que eu só identifico isso com algumas perguntas estratégicas, com o conhecimento de todo o negócio, porque uma coisa está ligada à outra dentro do negócio. O financeiro impacta a gestão de pessoas gera resultado financeiro, processo otimiza, gera resultado financeiro, tudo está interligado, né? Então, eu investigo muito bem o cliente. E aí eu vou dar um exemplo aí de produto. Então, como que a gente faz isso na questão de produto? A gente entendeu que a gente faz diagnóstico quando é prestação de serviço. Então, na odontologia, no marketing, na consultoria, em qualquer serviço, você tem que ter uma reunião ali onde você vai entender melhor o contexto desse cliente. Agora, na parte de produto, que não tem tempo, a pessoa foi lá entender o produto. Por exemplo, hoje eu fui numa loja que eu tinha alguns eventos e eu precisava de roupa. Fui na loja e aí eu fico sempre analisando o comportamento das vendedoras, né? E aí a vendedora ficou lá em cima de mim, e não perguntou nada. Ela tinha uma grande oportunidade de falar: você está procurando roupa para algum evento específico? E ela não fez. Então, é sempre buscar essa conversa com o cliente e ouvir dele. Se eu falasse assim, eu tenho um batizado, ela ia olhar e falar assim: não, olha, normalmente é roupas claras, né? O que você acha de olhar essa arara aqui? A gente tem algumas peças, qual que é o seu tamanho? Ela abriu uma conversa ali comigo, né? Então, na parte de produtos, também é uma escutativa com o cliente e trazer ele para perto numa comunicação. Então, eu acho que não tem... são ricas as formas que eles nos procuram, seja por curiosidade, necessidade, ou desejo mesmo, ou realmente quer aplicar aquilo, só que a gente ir refinando, qualificando esse cliente. E o que eu falo sempre é a transparência, né? De olhar para o cliente e falar: olha, no momento eu não consigo te ajudar com isso, eu acho que você pode procurar esse profissional que eu acho que vai te ajudar de uma maneira mais eficaz. Então, eu acho que isso é bem legal, porque a gente tem uma relação de transparência, são fases de negócio também, né? Uma empresa que está desesperada, de repente fala: cara, olha, igual você disse, aumentar suas vendas talvez não vai gerar o jogo que você precisa, não é simplesmente isso. Você precisa qualificar melhor, você precisa trabalhar essa estratégia melhor. Então, às vezes ele precisa de outro profissional, ou ele precisa entender melhor o negócio dele ali, né? Uhum. E isso é mais de valor do que você simplesmente vender. Sim. Isso é mais rico do que, pra gente que é profissional de serviço, do que você querer embutir alguma coisa, vender por vender, né? Então, eu acho que é mais transparente a relação. E esse caminho que a gente acaba vivendo, né? Porque assim, a gente acaba atendendo um empresário, né? De empresa para empresa, né? B2B, né? Então, eu acabei identificando questões que não é igual a pessoa que está buscando um produto, né? E eu vejo que o empresário, ele vai muito na base da confiança também, na questão de indicação, né?
falou, fui atendido pela Level lá, cara, eu indico, ó, fala com a Mirella lá, você tá com um problema aqui, acho que ela pode te ajudar, né? A gente roda tráfego aqui para nós também, só que é um tipo de pessoa, né? E até pela nossa região aqui, esse de confiança é muito forte. Sim, é muito forte. Sim. Eu não sei como que você pensa sobre isso aí, sim. Como que é para você. Eu acho que o cliente mais barato de conquistar é a indicação. Não tem outro investimento, né? A responsabilidade é grande de você honrar a indicação de fato. Mas você tendo um diagnóstico ali específico do cliente, atendendo ele bem na questão de produto, né? Atendendo e recebendo bem, entendendo a necessidade dele ali, não tem erro, né? É o cliente mais barato, que você não gastou com tráfego, você não foi um vídeo, foi o seu próprio cliente que indicou, né? E isso é rico demais e é uma oportunidade gigantesca, ainda mais no nosso contexto aqui, é valioso. Então, por isso a importância de networking. Então, muitas vezes, o cliente vai ser indicado para uma pessoa que não fechou com você, mas ele indicou porque uma vez ele fez um diagnóstico, uma vez ele estava numa mesa que você estava, numa rede de conversas, e você ocupou a cabeça dele no posicionamento. E ele fala, olha, eu não sei, eu nunca contratei, mas eu já ouvi falar dessa pessoa. Então, acaba sendo um marketing mais barato, né? Então, eu acho que é rico demais indicação, e a gente tem que saber usar, claro. E aí, olhando para o próprio negócio, não dá para pular a etapa de qualificação só porque foi indicado. Porque não é justo nem com o cliente, nem comigo, como empresa, né? Então, não é justo para o cliente, nem para a minha empresa. Então, a gente tem que ter essa reunião de diagnóstico, alinhamento de necessidade, expectativa, enfim, para a gente realmente fazer jus à indicação. Sim, eu costumo dizer na parte de network, assim, para as pessoas que ele fala, Paulo, então qual que é o melhor marketing que eu faço, né? Eu falo, cara, se o seu produto for bom, ele mesmo vai vender você mais, né? Porque nada, tipo assim, ó, é que nem eu tava falando para um assessorado essa semana aí. O marketing, ele vai potencializar um produto bom. Só isso. Se for um produto ruim, ele não vai salvar, não adianta. Então, até as pessoas conhecerem se realmente é bom ou não, ele tem um prazo para isso, né? Exato. É isso mesmo. O produto bom, a entrega, é o arroz com feijão, né? Gera coerência. Se eu falo de uma forma sobre o meu produto, eu gero uma expectativa de valor no cliente. Aí, se ele acessa o meu produto, ele vê que foi diferente do que foi apresentado, existe uma incoerência nisso, né? Então, o produto, ele sempre tem que ser uma entrega suficiente, que é o arroz com feijão. Né? O que é um produto bom? Né? O produto bom é que entrega a necessidade que o cliente buscou. Né? Não é um bom de melhorar, de perfeito, né? Mas é um produto que o cliente está buscando. E a partir disso a gente ir refinando, né? Então ajustar essa oferta com a entrega que você tem. Eu acho que é valioso. E sempre, sim, o produto tem que ser, até porque a pessoa procurou por causa do produto e depois ela teve outros ganhos, a percepção de valor é o que ela percebeu além do produto, né? Sim, legal. Você está falando aqui, eu lembrei de um episódio lá no começo, lá, né? Que, tipo assim, quando a gente começa o negócio, a gente está modelando, né? Eu comecei com a ideia na cabeça, trouxe para o papel. Eu lembro de uns primeiros clientes que a gente atendeu e eu fui pedir o feedback dele, né? Eu já nasci com essa filosofia. Cara, tem que colher o feedback do cara. Manda um form, sei lá, qualquer coisa assim. Mas no começo era mais quando eu tava encerrando ali o contrato, né? Falava, fulano, preciso de uma reunião. Nem falava pra ele o que era, né? Talvez ele já pensava que eu ia fazer um pitch para fazer um upsell ali com ele, mas não era. Eu já tava no começo. E aí eu lembro que uma vez eu falei, acabamos aqui seu posicionamento, tal. O que você me fala, tal? E aí essa frase ficou na minha cabeça até hoje. Eu falei, Paulo, assim, cara, você é um cara de confiança, tô assim, dando essa oportunidade para você, mas no momento, você vendeu para mim uma caneta sem tinta, cara. Ele falou para mim no começo, por quê? Cara, que você é muito bom de venda. Você sabe vender, você tem argumentos, você quebrou as objeções aqui, você chegou em mim e tal. Mas olha, faltou isso. Foi o maior aprendizado que eu tive, cara, que é você não romantizar o seu produto e entender que para você alcançar mais pessoas, você tem que melhorar a sua base, melhorar a sua entrega, melhorar a sua equipe. Então, como é pessoas que estão se formando, eu nem trouxe para elas, o Arthur nem sabe disso, está sabendo agora.
Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que ser esse cara que tem um escudo. Não, mas peraí, o que foi o problema aqui? Ah, o problema foi isso. Ah, tá, o problema foi isso aqui. No que ele falou. E tinha sentido, né? Então, o empreendedor, eu vejo que às vezes ele não consegue colher o feedback. Sim. A verdade é dura, né? A verdade é dura, né? Então, como eu vim de outra área e eu vim para... Mano, é isso aqui que eu quero fazer, eu quero aprender. Então, você vai aprendendo com isso. E aí, eu linko com você o seguinte, como que você lidar com o empresário conservador? Vou dar um exemplo do meu, aí você traz para a sua realidade. Por exemplo, tem empresários que eu vou prospectar, que esse eu vou mesmo lá e tal, e o cara tem uma empresa, fatura muita grana, Mirella. E aí, pergunto para ele, não tem Instagram, não tem a página do Google, não tem site, não tem nada. E aí um chegou e falou para mim, cara, eu não preciso disso para vender. E aquilo, meu coração disparou, porque é uma verdade. Naquele momento ele não precisa disso. Mas, e no momento que ele precisar? Aí ele vai correr atrás da estrutura e já vai ter gente concorrente dele posicionado que só vai esperar. Tá, o que eu vou ter que fazer no digital agora? E o cara vai ter uma ação mais rápida. E ele vai demorar para fazer aquilo. O que eu enxergo que o conservador, o cara que já fatura, sabe? Ele tem um olhar pro digital que às vezes, não, isso aqui não vai resolver meu jogo, né? Porque ele já fatura. Entende? Como que é isso para você nessa questão também de prestar serviço na parte de consultoria empresarial? Legal. Tem um teste de perfil comportamental que chama DISC. E ali você vai entendendo um pouquinho de cada perfil de pessoas. Então, às vezes, o conservador, ele não está ancorado somente no faturamento dele, na estrutura da empresa dele, que já está consolidada. Às vezes, é só o modo operandi dele, né? O conservador, ele precisa de dados de referência para tomar uma decisão. Então, uma forma que eu falaria é, cara, a Coca-Cola se posiciona, né? A Coca-Cola fatura. A Coca-Cola não precisa mais de marketing. Todo mundo conhece a Coca-Cola. E por que ela está no mercado? Algo tem aí. Então, você usar algumas referências para trazer para ele, porque é algo da forma de pensar desse empresário, né? Nisso aí, eu quebrei as objeções, mostrei, o seu concorrente lá da cidade tal tem. Mas eu digo assim, na sua realidade, para você lidar nessa parte, com um empresário conservador, como que é para você? Então, aí tem acesso a isso? Tenho. Normalmente eu entendo o momento de negócio dele também, porque nem toda empresa vai comprar de mim, de fato, né? E nem todo momento é o momento da pessoa, porque ela está direcionada com alguma prioridade dentro do negócio. Então, eu tento investigar qual de fato é a prioridade dele, para entender se eu tenho um produto que eu posso oferecer, uma solução específica para aquilo, porque às vezes eu estou focado em vender consultoria. E, na verdade, o cara ele precisa de um treinamento. Ele vai fazer uma convenção com a equipe dele, e aí ele não quer um acompanhamento de consultoria, ele quer uma grade de palestra ali dentro, um treinamento, algo mais motivacional para a equipe. Então, dá para a gente aplicar isso. Então, entender melhor qual é a prioridade, o momento do empresário é importante. E também o perfil comportamental, porque às vezes é o que eu te falei, a barreira do empresário, ele já se fecha julgando já o seu próprio negócio, julgando a sua oferta. Ele se fecha porque também ele tem um histórico ali na empresa dele de que ele se abriu em alguns momentos e aí ele se frustrou com algumas situações. Então, uma pergunta que eu sempre faço, você já fez consultoria antes? Porque eu percebo que quem já fez, às vezes teve uma boa experiência, então eu já fiz antes, já conheço, e aí é o cliente tranquilo para a gente encaminhar, porque ele já sabe como funciona, ou aquele que fez e teve uma má experiência, eu preciso entender o que frustrou ele, para entender como eu posso melhorar ou como eu posso fazer uma entrega com uma atenção dedicada para aquela situação que ele se frustrou, né? Então, é entender muito do empresário, do momento de negócio dele, da solução que ele está buscando. Ele não tem essa solução, você não está buscando agora, mas qual outra? De repente, no seu caso de marketing, catálogo de produtos, algo do tipo, eu não sei, dentro da sua grade. Aí até abre insight para a gente revisar sobre qual outra fonte de receita a gente pode ter dentro do nosso negócio. É justamente esse momento também. Mas você fez lembrar aqui do que eu fui fazer um pitch para ele, né? Fui fazer o pitch do podcast, inclusive. Né? Uma empresa grande aqui e tal. Falei, eu sei que você tem seu marketing. Falei, então, Paulo, eu quero te ouvir, que eu não estou satisfeito com o meu marketing aqui. Cara, minha cabeça, na hora, virou.
eu não fui preparado para aquilo e fiz um pitch e hoje nós estamos negociando. Poxa, que legal. E justamente entrando nisso aí, Mirela, eu queria que você passasse aqui pro empresário, pro empreendedor que está nos ouvindo, que é o seguinte: em que ponto ele tem que entender ali o negócio dele e falar assim, é hora de eu pensar em mais alguma coisa para oferecer. Por quê? Que, eu vou dar o exemplo do João, da Instar, que teve aqui, né? Cara, aquilo foi maravilhoso para mim. Eles não começaram vendendo o que eles vendem hoje, cara. E aquilo, eu comentei com o Arthur, falei, irmão, nós temos que, né? A gente se chama de irmão. Falei, irmão, a gente tem que rever aqui, cara, se realmente tem fôlego porque a gente está fazendo hoje. Por quê, Mirela? Porque eles começaram fazendo sites, né? Depois eles fizeram e-mail marketing, né? E-mail marketing, fizeram um programa para isso e faturaram, tal. E aí, dinheiro entrando e todo mundo feliz. E não se preocuparam. O que aconteceu? Parou. E aí o João falou com o Lucas, que os dois são sócios, né? Falou, cara, o Lucas falou para ele, vamos fechar a empresa. Chega, não quero mais. E o João, lá do comercial, não, calma, mas aguenta mais um pouquinho, foi, e não dava dinheiro, né? E os caras tentando. Aí segunda vez o Lucas falou, cara, vamos fechar a empresa. O João, não, vamos tentar mais alguma coisa, tenta criar mais alguma coisa. E aí o Lucas criou um sistema, né, para vender para a parte de órgãos públicos e venderam primeiro. E aí foi. E hoje eles estão nesse. E a gente bateu esse papo e falou, Paulo, pode ser que amanhã não seja mais. Então, eu vi, Mirela, que a maioria dos empresários, eles estão no negócio ali empreendendo, e quando a água está aqui, ele fala, mano, ele mesmo se joga para baixo, ele mesmo se entrega. Como que você pode dar essa mensagem para o empresário, para o empreendedor, que sempre tem uma saída para o negócio dele? Que é isso que acontece, que muitas empresas abrem e fecham. O cara, mano, minha caneta não vende mais. Mas talvez ele poderia vender uma borracha junto, ou o caderno, e aí ele não tem. Porque empreender, eu vejo que é muito sozinho. Se o cara não busca, toda hora eu tô lá assistindo podcast, cara, tô enchendo o saco do meu filho. Ó, vai ver isso aqui, ó. Você viu o Pai Rico, Pai Pobre? Você viu com essa ação aqui? Você já tá investindo? Ó, tô esse dinheirinho aqui, vai lá aplicar. Porque eu vejo que é essa combustão que o empreendedor não tem. Tem no Brasil. Mas você concorda comigo que é muito pouco perante a tantos empreendedores, empresários que tem? Como que você pode dar um ralento sobre essa questão que eu vejo que é bem complexa? Sim, você falou uma frase e eu sempre que empreender é solitário, né? E o que eu mais falo na minha empresa é que empreender não precisa ser uma jornada solitária, né? Então, a gente tem fontes e recursos para acessar. É realmente o cara ser estrategista do próprio negócio, né? Ele tomar tempo para a estratégia do próprio negócio. Empreender é sobre você gerar a própria receita em negócio. Não se ganha dinheiro no empreendedorismo. No empreendedorismo a gente faz dinheiro, né? Empreendedorismo é ação, é execução. Então, o cara tem que ser inconformado, satisfeito, mas inconformado em não, a minha realidade não pode ficar assim. Se eu tiver que trazer um produto novo, eu vou trazer. Se eu tiver que melhorar esse produto, eu vou melhorar, né? Igual eu comentei anteriormente, se a gente achar que tá tudo redondo, que é assim mesmo, se contentar, acabou, né? Pode fechar a empresa, pode ir pro céu, você já cumpriu sua missão na vida. Então, a graça da coisa do empreendedorismo é sempre você achar uma melhoria, é você aumentar uma fonte de receita, é você melhorar um processo, porque mantém a roda girando e também traz a inovação. Você estar atento ao mercado, a gente já falou isso também, é importante. O que tem de oportunidade? Empreender é oportunidade, né? São feitos. Se eu decidir fechar a empresa agora, porque eu enxerguei uma oportunidade, eu não tenho prisão para isso, eu não tenho, né? Não tô com amarras para isso. Eu posso fazer isso no empreendedorismo, claro, olhando todo o ecossistema que eu construí e analisar e fazer essa projeção. Então, assim, não há limites. Como eu disse, é o próprio empresário que se limita, né? Então, a gente acessar ambientes diferentes, recursos diferentes, um olhar diferente para a gente trazer para o contexto do nosso negócio,
liberta e traz possibilidade para a gente executar o que de fato pode mudar a regra do jogo, o que pode melhorar e desenvolver o nosso próprio negócio, uma sacada, um insight que vai gerar uma ação. Eu acho que isso não pode se perder, é uma busca ativa, ninguém vai fazer por você, né? Então, tudo aquilo que depende do outro, a gente tem mais dificuldade. Emagrecer, treinar, né? Então, são comportamentos, então por isso que precisa ali de uma autogestão constantemente. Sim, legal. E assim, nas áreas de atuação que você atua, inclui a parte da indústria, serviço também e varejo ou não? Sim, todas. Hoje eu tenho clientes em todas as áreas, indústria, varejo, serviço, tenho todas. Todas, é bem eclético a carteira. Mas o que acontece? O princípio de empreender é para todos. Né? O mesmo princípio ali, os mesmos setores a gente consegue modelar para todos os negócios. Claro, com a especificidade de cada um, com o olhar técnico ali, mergulhado na profundidade do negócio. Mas o princípio a gente consegue aplicar em todos, né? A gente vai entrar numa empresa, tem que olhar a parte financeira, não tem como. A contabilidade a gente vai olhar, não tem como, né? Então, o fundamento é o mesmo, o mesmo, o princípio é o mesmo para todos. O que a gente vai trabalhar é a legislação do próprio negócio, é as regras do próprio negócio, é alguns indicadores específicos. Numa fábrica a gente vai trabalhar produtividade, muito focado em produtividade, em tempo, tá ligado muito a tempo. Já na prestação de serviço a gente vai trabalhar mais qualidade. Então, assim, são especificidades de cada setor, mas o princípio é o mesmo. E uma coisa do fundamento que você está falando, que eu lembrei também, que esse não é o primeiro negócio que eu empreendi, né? Que eu estou empreendendo. Eu empreendi outras coisas. E eu não tinha conhecimento, né? O acesso era diferente. E eu lembro que o que mudou o jogo para foco e me deu muita clareza, depois você pode até comentar sobre isso também, é quando eu consegui um conteúdo que me deu a gestão do negócio. Aquilo ali mudou o jogo para mim, cara. Por quê? Aí eu separei, no Drive mesmo, né? Porque eu sei que tem um software para isso. Eu falei, não, eu vou fazer sem dinheiro. E eu separei tudo no Drive mesmo. Então eu sei onde está meu comercial, eu sei onde está o meu marketing, eu sei onde está meu jurídico, meu financeiro, tudo separado. Se você me perguntar qualquer coisa, eu abro aqui e consigo discorrer sobre isso, né? E eu, com as outras pessoas mais experientes que eu até me inspiro, cara, eles não... Vai meio que no caderninho ainda, sabe? É um negócio meio que... Ele enxergou aquilo e ele não consegue enxergar mais de outra forma. Como que você pode dar uma fala sobre isso também? Primeiro que eu falo que a empresa é reflexo do dono. Totalmente. Então, o dono só cresce à medida que... Ou a empresa só cresce à medida que o dono cresce. Então, assim, muito dessa questão de organização do próprio negócio, de atualização do próprio negócio, vem a partir de uma decisão. E quem toma as decisões dentro da empresa? É o empresário. Então, tomar a decisão para você avançar na tecnologia, na organização, na estruturação do seu negócio, é totalmente do empresário. Então, é ali, mais uma vez, que ele acaba limitando o próprio negócio. Então, é você entender que a organização precede o resultado, né? A otimização de processos precede o resultado. O resultado é consequência. Né? O lucro é consequência. Existem diversas iniciativas, um agrupamento de ações que vai te gerar esse resultado, que vai te gerar esse lucro. Né? Então, começa mudando, saindo do caderninho. Já ir para uma planilha já é muito bacana. Esses dias eu estava conversando com um empresário e ele falou, olha, estou um pouco desanimado porque eu queria investir, queria tornar o meu negócio uma franquia, só que eu não consigo padronizar alguns processos aqui dentro, eu sinto alguma dificuldade, aí eu desisti. Eu falei, cara, e aí você desistiu porque você tá tem uma visão de franquia, isso não pode se perder, porém, só que você tem que pôr o pé um pouco no chão, porque uma melhoria que você faz agora é um passo a mais próximo da franquia. É melhor você dar um passo pequeno para se aproximar da franquia do que você desistir do seu negócio e se contentar com o que tá. Sim. Com a forma que tá e não melhorar. Então, às vezes, a próxima ajuste de processo é um a menos que você vai precisar pensar para chegar na padronização que você quer. Então, muitas vezes, abrir mão do perfeccionismo. O empresário precisa abrir mão do perfeccionismo, desgarrar um pouco da perfeição de visão que ele colocou para dentro do negócio e entender qual atitude, mesmo que pequena aos meus olhos, eu posso aplicar aqui para que eu consiga chegar nesse alvo, né? Nessa realidade que eu vejo.
Legal. E agora vamos trazer ele para a Level, né? Como que a Level Gestão tem se adaptado e inovado para atender a demanda do mercado? Eu tenho utilizado muito a IA também, a questão da digitalização, a internet é importantíssimo. Ferramentas ali de entregas a gente tem em compartilhamento instantâneo, então dashboards também a gente utiliza, então não dá para a gente ficar no caderninho ou ficar escrevendo pauta, enfim, a gente tem essa questão do dinamismo de acesso a entregas ali via online, a gente tem também reuniões online de acompanhamento, então assim, na parte de tecnologia a gente trabalha bastante usando as ferramentas que a gente tem e recurso, né? De sistemas, enfim, isso é essencial. Até porque se eu quero que o empresário tenha esse olhar para otimizar e trazer tecnologia para o próprio negócio, eu também tenho que inserir ele um pouco ali nesse acompanhamento, nisso. Aprender a ler relatórios em dashboards do próprio sistema dele. Então, eu vou inserindo isso na realidade dele. Legal. Você falou aí na parte sobre digitalização, né? Digitalização, novas tecnologias, você falou também, legal. Essa é uma coisa que a gente vê que muitas vezes o empresário, ele tá fora, né? Eu estava acostumado a mandar o contrato e a pessoa assinar online, né? Lá, digitalmente e tal. Aí a pessoa fala, você vai vir buscar aqui? Eu falei, cara, se você quiser, você pode me mandar, mas como que faz isso? Aí vai lá, fazer um tutorialzinho, né? Isso. Ó, entra no Gov. Isso. E aí eu vejo que quando você faz isso com o cliente, você ganha o cara. Sim. Você começa, o cara parou, fez aquilo ali, né? Então você deve também passar por isso. Sim. Linkando com isso, Mirela, quanto tempo você acha necessário você dar uma consultoria para uma pessoa? Porque às vezes o cara pensa, quanto tempo a Mirela vai ficar comigo? Quanto tempo eu vou ter resultado com ela? Como que é isso para você? Eu sei que, né, depende muito do modelo do negócio, o momento, mas como que funciona isso? Resultado eu consigo entregar já na primeira reunião, porque muitas vezes o insight paga o que o cara investiu na consultoria ou a empresária investiu na consultoria. Porque muitas vezes ele está tão com o olhar dentro do negócio que ele não consegue achar os pontos de gargalo ali, né? Então, às vezes, na reunião, no início ali, ele já começa a entender e trazer algum insight, alguma atitude para gerar uma mudança no negócio. Então, só que vamos falar de resultados quantitativos, né? Em números, aí eu consigo em 3 meses. Por quê? Como eu falei, o lucro, ele é consequência de ações. Então, a gente precisa de um time de mudança de ações ali. Às vezes, depende de um colaborador seguir um processo novo, depende do empresário se adaptar a um olhar, a análise de algum relatório novo, para que ele consiga entender qual é o ponto de atenção ali para gerar esse lucro, né? Então, hoje, eu consigo um atendimento aí num ciclo de 3 meses inicial. E aí, qual que é o tempo de duração da consultoria? Aí vai da velocidade do negócio, da fase de maturação do empresário. E aí não tem limite. Às vezes tem empresário que renova o ano, que fica anualmente. Tem empresário, olha, 6 meses já tá interessante, aqui já estou vendo que tô bem maduro. Então, a ideia da consultoria é que realmente o empresário ele cria asas e ele se sinta preparado com maior estatura para gerir o negócio dele. Então, o time mesmo, quem vai definir é o próprio negócio, né? Nem às vezes o empresário, porque o próprio negócio envolve processos, envolve os colaboradores, envolve os clientes, né? O tempo de resposta do cliente de um novo posicionamento, enfim. E aí eu não consigo determinar por mim o tempo. Mas, inicialmente, para colher um resultado ali, desde a primeira reunião a gente consegue trabalhar esse olhar, mas quantitativo, em 3 meses eu percebi que a gente já gera um resultado muito significativo para cada empresa. Sim, e como é que é? É por hora, é por semana? Isso. Você faz um diagnóstico e aí você desloca uma equipe necessária para atender aquele empresário, aquela empresa? Eu faço o diagnóstico do empresário e aí a gente faz reuniões semanais, né, de acompanhamento. Hora presencial, então faço a visita técnica, mergulho no próprio negócio, entendo como está sendo a realidade, porque não adianta nada a gente trazer conceito, a gente trazer teoria e a realidade do empresário é outra, né? Então, eu sempre gosto de estar linkando e conectada com a realidade dele. Então, eu mesmo vou até o próprio negócio para entender e não ter ruído de comunicação. Mas eu achava que era assim. Não, eu quero ver com os meus próprios olhos, eu checo isso e aí, a partir daí, a gente desenvolve um plano de ação, onde eu faço acompanhamento semanal. Então, a gente tem reuniões
reuniões semanais. Eu falo para meus clientes que eu deixo eles postergar uma semana, então no máximo ali 15 dias, porque senão perde o time de velocidade de ação ali do próprio negócio, né? Então eu tenho essa questão de acompanhamento realmente personalizado. Uhum. Você falou no começo lá do diagnóstico, você fez eu lembrar do episódio, o Arthur vai lembrar ali. No começo a gente, né, tá aprendendo, e aí no diagnóstico ali com o cliente, nós dois acabamos vendendo praticamente o como de forma diferente, né? E aí com esse cliente, eu sentei com ele depois, enviei para ele o PDF, o projeto é isso aqui, tal, você precisa atacar no marketing digital, você precisa ter uma estratégia também no marketing físico, tal. Ah, Paulo, legal, tal. E não contratou. E aí ele começou a aplicar sozinho. Eu falei, cara... Só não posso falar o nome, né, Arthur? Mas serve de aprendizado, porque muitas das vezes tem isso também, né? A gente que presta serviço, a gente tem uma palavra que a gente leva, que é conhecimento. Né? Então, sim, a gente bate muito a cabeça porque a gente quer entregar ali o conhecimento para a pessoa, porque a gente... Você vê o tanto que você vai somar para ela, né? A gente compra o projeto da pessoa e a gente quer trazer esse resultado para ela. Só que muitas vezes a gente tem essa frustração, né? Do cliente vir, absorver o aprendizado e aplicar. Uhum. E isso é natural, né? Então a gente pode dosar o quanto a gente vai falar do como ou não, né? Então é como você disse, é um aprendizado próprio, né? Então tem o conhecimento, como ele é algo subjetivo, não é algo tangível, palpável, a gente tem dificuldade de delimitar, até aqui eu falo não, até aqui é meu produto, até aqui a pessoa tem que comprar ou não de mim, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas é possível, porque com a boa confiança no seu trabalho, na sua entrega, você simplesmente vai falar, olha, agora o como eu consigo te ajudar, vamos fechar o nosso contrato e eu tô animada em começar esse projeto com você. Né? Então, acho que é importante a gente, sim, quem presta serviço, delimitar isso, que advogados, né? Todos os prestadores de serviços têm que tomar essa cautela, né? Eu vejo que o advogado ele é bem maduro quanto a isso, que ele já tem uma cobrança de consulta, ele já tem ali até um limite ali para poder ter esse acesso do cliente. Então, o marketing é a mesma coisa, a consultoria em qualquer área é a mesma coisa, né? Isso é importante. Sim, e aí a gente vai se adaptando, entendendo, né? Exatamente. Aprendendo. Eu acho que o que eu mais gosto é aprender, cara. Exato. Acho que eu sou um amante do aprendizado, que você vai aprendendo, você já entende quando o cara, ele quer só arrancar, você vai entendendo, né? Isso, teve esses dias também eu tava com uma prospect e ela tirando algumas dúvidas, aí eu percebi que ela tava com dificuldade mesmo, não era algo que ela queria sugar. E aí eu falei assim, olha, eu tô muito animada em fechar o contrato com você e eu tô dedicada em fazer isso acontecer, o resultado que você tá buscando, mas ainda assim, se a gente não fechar o contrato, a primeira coisa que você precisa fazer é isso, ponto. Então, eu liberei ela pra... Tipo, se a tomada de decisão dela não for pro momento, ela nunca vai esquecer o direção que eu trouxe se ela colher resultado quando ela aplicar, né? E isso não se paga, né? Eu gerei uma transformação ali. Então, a gente tem que entender também que não é sobre só ganhar, é sobre o nosso propósito enquanto empresa, de gerar também uma qualificação nas pessoas. A gente está muito linkado também com a educação, né? A educação empreendedora, a educação no marketing, a gente é responsável por isso. Porque a maneira que a gente instrui as pessoas vai modificar ali no ecossistema, né? Como a gente estava falando, a cultura não favorece. A gente não teve educação financeira, educação de marketing, posicionamento, vendas. Então, nós, como profissionais da área, eu acho interessante também a gente dosar isso e trazer o compartilhamento genuíno, né? Não é só sobre ganhar em tudo, mas o quanto eu consigo até ali não prejudicar o meu negócio e compartilhar algo que a pessoa pode ter dificuldade e ela vai me procurar, mas se ela conseguir aplicar, ela vai gerar uma receita, um resultado ali e vai criar vínculo, né? Porque esses dias também, um prospect, eu fui em novembro, visitei ele, também conversei bastante, eu vi que ele estava com muita dificuldade em algumas coisas, e aí ele não me contratou porque estava com medo de não dar conta de sustentar, de pagar no financeiro, né? E aí eu falei, olha, eu faria isso e isso, né? Mas eu não falei como exatamente, eu dei um mapa, mas não falei qual atitude em cada percurso ele deveria fazer.
E aí, passou alguns meses, ele voltou e conversou comigo. Ele falou, se eu tivesse contratado antes, eu já estaria em outro patamar. Só que aquilo que você me disse mudou muito na minha cabeça. Porque eu comecei a ter algumas atitudes pequenas que me fez enxergar realmente o que eu precisaria mudar. Ou seja, eu gerei um impacto positivo para ele, para o negócio dele, e não perdi o cliente, porque era só o time dele. Né? E passou alguns meses, eu consegui fechar com ele. Então, assim, o que eu quero trazer com isso? É essa questão de a gente não tá só para ganhar dinheiro aqui. Sim. Ganhar dinheiro é importante, a gente precisa falar disso, né? A gente vive no mercado capitalista. Mas também sentir realizado com o que a gente faz e transformar realmente a vida das pessoas, dar significado. Você deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, eu tô fazendo algo com sentido mesmo, sabe? Tô contribuindo com o meu trabalho na vida das pessoas. Exato. E cada um tem um perfil, né? Cada um tem uma forma de agir. E eu tô ficando apaixonado, Mirela, pelos empresários que têm um posicionamento, sabe? Um cara íntegro mesmo, assim, né? Eu vou dar até esse exemplo. O Arthur sabe disso, aconteceu hoje. Tem uma pessoa que a gente estava prospectando, eu tenho minhas ações também, mas tem as pessoas que chegam, né? Essa eu fui atrás, tal, fiz o plano, mostrei tudo bonitinho e na expectativa. Aí eu controlo meus leads lá, né, numa planilha e tal. Não vou falar tudo também, né? Porque tudo hoje é pago, cara. Tudo. E aí, tipo assim, eu dou um prazo lá de data. Bom, se o cara não me dá resposta até tal data, eu vou entrar em contato com ele. E hoje chegou o dia. Ele falou, fulano, bom dia. É uma moça, né? Bom dia, tudo bem? Quando você se sentir confortável para posicionar sua empresa no digital, eu estou aqui, né? Tal, tranquilo. Ela, bom dia, Paulo, muito obrigado. Tipo assim, ela se posicionou, cara, no meu momento, onde eu quiser, mas aquilo eu achei tão legal, sabe? Porque assim, às vezes a pessoa fica enganando, falou, semana que vem eu te chamo, e fica postergando, fica postergando. Então, quando eu tô me deparando com esse tipo de empresário, eu falei, cara, eu vou ter essa postura também assim. Você é um cara correto, né? Porque tem outras situações, tem aquele também que quer meio que te humilhar. Tipo assim, cara, quem é você, né? E eu não tô nem aí. O Flávio Augusto também fala essa frase, moleque, que eu gosto bastante. O não pro vendedor é igual o sangue pro médico, né? Se ele não acostumar com o sangue, como é que ele vai operar alguém? Se eu quero crescer uma empresa, se eu não acostumar com o não, como que eu vou ter um sim? Eu preciso de um sim. Sim. Né? E entrando nisso aí, por isso que eu falei para você dar aquela dica pro empresário entender qual que é o momento de ele entender se ele precisa modelar a forma de entrega dele, né? Entender como vender isso, né? E sem promessa. No marketing, por exemplo, é a coisa que eu e o Arthur a gente menos gosta, é de prometer. Esse dia o empresário falou, Paulo, se eu colocar então R$500 na campanha, quanto que vai retornar para mim? Eu falei, olha, eu não sei, cara, mas nós vamos trazer os dados, nós vamos trazer o que aconteceu na campanha. Dentro de um mês você já vai ter clareza, você nunca rodou tráfego pago, então é uma ferramenta, vai ter que aprender, talvez já traga um fluxo para você. E aí eu alinhei a expectativa, que talvez, se eu falo, não, a gente vai vender, você vai investir 500, vai trazer 3 mil para você. E, né, Arthur, nós já fazendo na prática, não é assim. O negócio local é muito WhatsApp, enviar direto para o WhatsApp. Hoje as pessoas estão mais conscientes na internet. Não é qualquer anúncio que ela se impulsiona. Tipo assim, tá muito linear, sabe? E eu não gosto de promessa, cara. Eu gosto de ser bem sincero. Também vai bem de conta com você, né? Como que você vê isso para você? Sim, eu gosto de promessa, mas promessa realista, promessa que eu entrego, né? Então, acho que a gente pode combinar as promessas de acordo com a realidade. O que eu entrego? Eu entrego para você uma gestão do tráfego, eu conheço... Porque quando a pessoa contrata o tráfego, o marketing, ela tá contratando algo que ela não é técnica naquilo, ela não tem o conhecimento naquilo, ela não sabe como praticar. Eu falo, olha, o que eu garanto para você é que você vai otimizar o seu marketing, você vai saber o que você está fazendo, o que você está falando, você vai mexer os ponteiros dentro do seu negócio, que é a única ferramenta que você pode mexer. Você não pode mexer no mercado, você não... Então, isso você vai se tornar, igual você gosta de falar, sexy para o seu cliente, né? E aí, o tráfego também é uma dor, porque
Muitas vezes o empresário busca achando que é aquilo que vai trazer venda, mas na verdade o ponto que vai trazer venda é o contato no WhatsApp. É quem está recebendo o tempo de resposta, quem está recebendo esse cliente lá, se há conversão, né? Então, o tráfego, o marketing gera demanda. Então, a promessa é: eu vou te gerar demanda. Só que não é no primeiro mês, não é no segundo, né? A gente vai entender o seu modelo de negócio, a gente vai fazer os criativos, a gente vai trabalhar e aí dentro desse tempo você vai colher resultados com seus outros clientes que você pode tirar uma estimativa e falar: olha, a média que eu consigo trabalhar com você é tanto. Hoje no meu negócio é 3 meses. Então eu falo claramente, em 3 meses... também, né, Tio? 3 meses. 3 meses você vai ter resultado. Até é tão realista que eu fechei com um cliente, ele falou assim: olha, em 3 meses ele presta serviço. Em 3 meses, se em 3 meses eu não consigo fazer o negócio, eu entendo que você pode gerar esse resultado, mas eu quero fechar com 1 ano. Porque eu sei que existe o time do negócio também, né? Então, tem um cara consciente também. Exato. Né? Então, eu fiz a promessa, ele sabe a consciência do trabalho, ele foi qualificado e aí eu consigo fechar com ele. Então, a gente tem que... O marketing é uma ciência, né? Você Sim, sabe mas como que é isso na parte de consultoria empresarial, para você? De promessa? Não, como que você alinha quando, tipo assim, ele vem com uma expectativa muito grande... Sim. Totalmente desinformado, e você tem que alinhar isso para ele na questão de consultoria, né? Isso. Primeiro, é sempre ouvindo ele, né? Primeiro eu vou entender qual a expectativa dele. É igual você falou, ele tá achando que me contratar, ele vai gerar dinheiro no caixa. Não é bem assim, né? E a consultoria é um conjunto de iniciativas, um olhar diferente que ele vai construir, né? Então, eu falo que 50% do resultado dele não sou eu que vou trazer. 50% é ele e 50% sou eu. Com o direcionamento certo, com a estratégia certa, mas com a aplicação certa dele lá na ponta, com o time e eu junto, né? Então, eu alinho muito bem essa expectativa. Não, igual eu falei, eu gosto de promessas para a gente poder trazer mais segurança para o negócio, mas promessas realistas. Então, eu não vou falar para ele que eu vou trazer o resultado pro negócio dele. A promessa realista que a gente fala cara, que nós vamos aplicar o melhor, né? Vai se dedicar. O nosso esforço, você vai ter a minha dedicação. Isso é uma promessa, né? Isso, exato. Exatamente. Eu costumo dizer que quando a gente vai fazer o pitch lá na hora de fechar, que é um trabalho a 4 mãos. Perfeito. Não adianta ele querer delargar pra gente, né? Você falou do atendimento. A gente está... assessorando assim para os nossos clientes, tem um WhatsApp exclusivo para o WhatsApp, né? Porque tem clínicas que a gente faz que chega o atendimento no mesmo lugar e aí acaba não tendo clareza ali. E quando tem um número exato, você sabe quantos realmente chegou na campanha, porque a gente dá um dashboard para a pessoa lá, a gente envia toda semana e ela pode ir consultando. Mas o que você falou na questão, porque assim, ó, a parte do atendimento, eu acho que hoje é o mais delicado na questão do tráfego, porque a gente não está ali fazendo um atendimento, né? Exato. Por exemplo, teve um cliente que a gente... Quantos minutos foi mesmo que a gente viu lá de ontem? Foi quantos minutos? Eu não lembro, uns 15 minutos, né? Uns 15 minutos, né? Uns 15 minutos, o lead chegou, veio com a mensagem pronta, né? Tal, e ficou lá. 15 minutos. Exato. Eu acho que quando tem esse atendimento online, o tempo de resposta muda muito. Tem que ser porque muito... se a pessoa ela tá online, ela espera que haja uma agilidade no clique. Em uma geração totalmente clique atrás de clique, dopamina, então a gente espera essa prestação de serviço um pouco mais ágil, né? Então, trabalhar o empreendedor, o empresário ali, para ajustar o processo comercial dele, o funil de vendas dele, para que seja assertivo, para que ele entenda qual etapa que não está validada é a parte de atendimento, então a gente precisa trabalhar essa conversão, sendo qualificando o profissional, contratando um profissional qualificado, melhorando as ferramentas dele, então acaba indo muito nisso. Eu não trabalho com marketing, porém quando eu vou atender o cliente, a gente vai falar de precificação e aí às vezes ele não consegue aumentar o preço porque a proposta de valor dele está diferente, o posicionamento da empresa dele está diferente. Então eu ajudo ele no sentido de você precisa de uma agência de marketing. Você precisa de uma pessoa focada para isso. Aí a gente busca o fornecedor, a gente ouve as propostas, eu consigo ajudar o empresário a passar a sua necessidade para ele e aí a gente conduz com esse trabalho. Porque se você for ver, daqui a pouco você está entrando em algumas áreas dentro do negócio da pessoa porque você percebe que
que pro seu trabalho dar certo, você precisa ajudar ele em outro aspecto. Mas, na verdade, igual você, no tráfego, daqui a pouco você tá trabalhando no atendimento, abrindo o WhatsApp para ele, né? Então, é um desafio ali, é uma coisa puxa a outra, né? Sim, nessa questão do atendimento, o que a gente faz nesse momento? A gente pega a pessoa responsável ali e meio que dá um treinamento para ela. Perfeito. Deixa alguns playbooks, né? Algumas respostas prontas, dependendo da situação. Alguns vídeos também. Muito legal. Por exemplo, do procedimento. Mas dói. Aí joga um vídeo lá que a pessoa... Então, tipo, a gente acaba ajudando isso aí, mas é complicado mesmo, né, Mirela? Perfeito. Que legal, cara. Foi um bate-papo top, de verdade mesmo. Nossa, um episódio maravilhoso. Pro tema empreendedorismo, acho que um tinha que estar compartilhando com o outro esse episódio depois, porque é isso. O empreender, o que nem você falou, que a frase que você mais falou que ficou na minha cabeça hoje é que o empreender não precisa ser uma jornada sozinha. Sim. Né? Eu já tenho isso como princípio, assim, não dessa forma como você discorreu. Então, você vê, conversando aqui acaba potencializando. Aí eu já vi uns gargalos que eu preciso, a Mirela falou disso aqui, cara, legal, eu vou pegar isso aqui, peguei a referência, eu anoto. Então, o empreendedor, ele tem que entender que é isso, cara. Sim. E, infelizmente, até o momento que o negócio dele não esteja rodando como ele realmente sonhou, cara, ele precisa estar mergulhado. Exato. Né? Dá para ver que você é uma pessoa focada, seu pitch é muito bom. Que bom. De verdade, nós vamos até testar esse pitch agora. Olhando para essa câmera, por que tem que contratar a Level Gestão? Porque ninguém te ensinou a empreender, né? Você começa por um sonho, por uma necessidade a fazer uma renda extra, ou você cai uma oportunidade no seu colo e aí você começa a levar aquilo e vender, e vai dando resultado. Só que aí você se depara com falta de gestão financeira, você precisa contratar, você precisa de um prédio, uma estrutura, precisa estar no Instagram, e aí acaba que você se perde nessas atribuições e nessas funções. Então é importante você ter uma estrutura de negócio e o conhecimento certo, o direcionamento certo para que você gere o resultado. E aquele sonho continue sendo sonho, né? E não um pesadelo, uma frustração. Não é idealizando também que o empresário vai trabalhar 6 horas por dia, 3 horas, né? Eu vejo muito empresário falando, eu quero sair do operacional para ter tempo para fazer minhas coisas, né? Isso é uma conquista, né? Uma construção. Então, tem fases do negócio também que a gente vai ter que trabalhar 10, 12 horas, 8 horas, ou, né? São momentos do próprio negócio. Mas o como fazer isso, muitas vezes você se perde. Muitas vezes você tem dificuldade de tomar decisões. Então, a consultoria é para você que tem dificuldade de tomar decisão do seu negócio, que não conhece os números do seu negócio, não sabe quanto você ganha, quanto você tem de lucro, não sabe lidar com a sua equipe. Seu maior gargalo é delegar, é contratar, é confiar nas pessoas. Eu tenho dificuldade de confiar e eu faço tudo sozinho, né? É saber replicar esse processo. Então, a consultoria é para você que está nesses momentos de desafio e quer dar um novo passo para sua empresa, acessar um novo nível para o seu negócio, né? Porque o conhecimento que você acessou até aqui, muitas vezes não vai te levar lá. A sua história vai, a sua jornada vai, a sua experiência vai somar com um conhecimento novo para que você acesse um novo nível. E se você precisar de ajuda, eu estou à disposição e vai ser muito feliz comprar o seu sonho, né? Porque quando eu atendo o empresário, eu de fato mergulho no negócio e eu sonho junto com ele aquele negócio para que realmente ele se sinta realizado e ele gere o resultado que ele está buscando. Maravilha, muito legal. O que é a Level Gestão para você? A Level Gestão é propósito, né? É propósito, é missão, é desígnio, né? Não é simplesmente uma empresa, é onde eu me encontro. E onde eu me encontro, eu consigo dar o meu melhor para as pessoas, né? Ajudar e contribuir enquanto eu cresço, enquanto eu faço dinheiro, né? Eu me sinto realizada. Então, a Level é desígnio, é propósito, é missão, chamado. Legal. Se você pudesse voltar lá e encontrar a Mirela lá no começo, o que você falaria para ela? Continua que a sua resiliência, a sua iniciativa, a sua curiosidade vai te levar em lugares que você não imagina, e tenha fé, acredita em Deus que os planos dele serão sempre maiores que o seu. Maravilha. E se você pudesse, como que você espera encontrar, vamos falar do futuro agora, a Mirela lá com 60 anos, como que você espera encontrar ela?
sabendo que ela fez algo de significativo na vida. Uma coisa que me incomoda sempre, eu sempre converso com Deus, não me deixe passar por essa vida insignificante. Que eu consiga tocar as pessoas, independente do trabalho onde eu estiver, né? De repente, amanhã eu mudo de ideia, eu começo a olhar para algo novo, mas que, em essência, eu sinta que eu fui relevante para as pessoas. Acho que é isso, chegar nos 60 anos e olhar para trás e falar, eu trouxe significado para mim e para as pessoas, acho que é o auge da realização. Se você puder deixar uma mensagem para quem não está empreendendo ainda, tá? Mas que tem aquele começo, aquela friozinho na barriga, qual a mensagem você deixa para essa pessoa? Paciência, ambiente e também escolha as pessoas certas para você se abrir, né? As pessoas ao seu redor vão fazer diferença. Para que você continue, né? E nem sempre são as pessoas próximas ou são os amigos, nem sempre. Às vezes é alguma referência que você tem, algum empresário que você admira. Então, assim, busque suas referências, não se abra com todo mundo, né? Se abra para aqueles que acreditam mesmo no seu negócio. E se dedique, é uma construção, né? A gente tem medo de perder tempo, mas na verdade é uma construção no tempo que se passa, né? O negócio. Então, não desista, tenha paciência que existe um princípio da semeadura, né? Você plantou, você colhe, né? Não tem como dar errado. Se você está plantando esforço, trabalho, direção, você vai colher resultado, né? Em algum momento. Sim, e onde que as pessoas podem encontrar a Level? A Level é @levelgestão e também tem o meu perfil pessoal Mirela Ortega, _Ortega. Então, eu sempre estou ali compartilhando o dia a dia, mesmo no dinamismo do trabalho, estou sempre ali compartilhando alguns insights, sempre trago conteúdos também para trazer, gerar valor para a pessoa já ter uma iniciativa ali no dia a dia dela. Sim, você sempre entrega um conteúdo de valor, né? Eu vejo lá. Obrigada. Legal, muito legal. Adorei, foi um papo assim muito rico, de muito conhecimento, né? Sucesso para você, que você consiga atender não sei quantas empresas, né, Arthur? Porque é sempre bom, né? A gente tá com aquela dor do crescimento, né? Sim. E, assim, muito legal mesmo, gostei. Aprendi muito aqui também, né? Fico feliz que você tenha vindo aqui no estúdio gravar com a gente. Nós estamos no começo. Isso aqui também é uma realização de um sonho. Desde quando a gente abriu a Foco, eu falava para o Arthur, nós vamos ter um estúdio, vamos fazer um podcast. E aí, quando aconteceu, né, gente? Caramba, aconteceu. Sempre tem um visionário, né, Arthur? Sempre tem um visionário e tem um executor, tem um que compra a visão também. Eu não sei qual que é o mais doido, o que tem a visão, o que compra a visão, né? Você falou a questão lá do disque, né? Cara, o Arthur foi um achado de Deus, mano. De verdade mesmo, porque eu tenho vontade de empreender sozinho assim, mas como eu já empreendi na música, eu sei como é que é. Falei, não, eu quero um parceiro, quero parceiros, né? E o Arthur, eu lembro que pra gente virar parceiro mesmo, eu vou testando assim das minhas maneiras. Eu fiz ele assistir o filme do McDonald's lá. Como que chama mesmo? De poder? Isso, esse aí. E aí eu pedi um feedback pra ele lá, e aí, o que você achou do filme? E ele falou, gostei, tal. Cara, só não gostei de uma coisa. Aí o quê? Falei, o cara lá, ele não poderia ter enganado os caras daquele jeito, né? Os caras estavam na cama, mano, doente, eles fez o cara assinar o cheque. Falei, esse é o cara pra estar do meu lado. Perfeito. Esse é um cara que eu sei que ele tem propósito de vida, que ele não quer nada que é dos outros. Ele quer somente o que Deus tem preparado para ele. E aí, essa é a nossa busca, né? Claro que todo mundo quer ser próspero, né? Eu não gosto dessa fala que fala, corrida dos ratos. Eu não gosto. Cara, Deus colocou a gente aqui para governar. Exato. É que às vezes a gente não se coloca na posição, né, Mirela? Totalmente. E é isso. Muito obrigado. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do episódio, tá? Do 9º episódio, né, filho? Agradeço aí a equipe aí. Pessoal que está acompanhando a Foco, que puder compartilhar o link depois para outras pessoas serem impactadas por esse conteúdo riquíssimo que a Mirela trouxe aqui, pessoal, tá? Dá suas considerações aí, Mirela. E obrigada, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na minha cidade e é muito gratificante reconhecer algumas pessoas aqui e ver o sucesso e crescimento. Eu desejo que seja um projeto abençoado, que gere valor na vida das pessoas e que vocês consigam colher frutos positivos, não só financeiros, mas positivos aí no ecossistema que vocês estão criando. E
diante dos desafios, não se esqueçam que sempre teve um iniciante, sempre teve alguém que começou e deu o primeiro passo, né? E isso custa esforço, tempo, motivação, mas vale a pena, né? Então, a mesma coisa, é o princípio da semeadura. Continuem plantando, que a colheita vem. Então, muito sucesso para vocês e estou muito feliz de ter participado. Obrigada também pelos compartilhamentos. Eu me senti muito à vontade aqui, então, obrigada. É um espaço rico. Legal, Mirela. Então, fica aqui nossa gratidão, né? E você aí, compartilha o episódio e até o próximo FocoCast, pessoal.